Olá, boa tarde, turma do quarto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robério para mais uma aula de prática de ensino, dando continuidade aos estudos da pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani. Eu coloquei um trabalho interdisciplinar, voltado à contextualização da educação, com o livro do Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Agora vamos ao capítulo 4, Pedagogia Histórico-Crítica e a Educação Escolar. Então, vamos entender o porquê o termo Pedagogia Histórico-Crítica. A gente viu essa parte nessas tendências pedagógicas no terceiro ano em Filosofia da Educação. Não sei se vocês lembram, mas nós já tivemos conhecimento desse conteúdo. E como o próprio autor coloca, em outros termos, ele quis traduzir a expressão pedagogia histórico-crítica, é o empenho de compreender a questão educacional com base no desenvolvimento histórico. Portanto, a concepção pressuposta nesta visão da pedagogia histórico-crítica é o materialismo histórico, ou seja, a compreensão da história a partir do desenvolvimento material, das determinadas condições materiais à existência humana. Então veja bem, quando ele coloca aí determinadas das condições materiais da existência humana. Então, ao longo de nossa existência, o processo de desenvolvimento passou pelo processo de aprender, aprender fazendo. E com isso, essa criticidade que passou ao longo do tempo, porque a educação ao longo da nossa história foi privilégio de poucos, e a pedagogia histórico-crítica, ela veio justamente para isso, para atender às necessidades, principalmente de uma sociedade que precisa e que deve ter uma educação plena, justa e igualitária. Por isso essa questão da criticidade, de você ter uma crítica específica no processo educacional. A educação, como a gente viu das pedagogias liberal e progressista, que atendem, cada uma delas atende um grupo diferente, Liberal não tem um termo de liberdade, já progressista, que tende a essas questões sociais, sociopolíticas, e que na pedagogia tradicional liberal, as questões sociais, tampouco estão ligando. E ainda hoje isso é imperante em alguns grupos de nossa sociedade e é visível. E a pedagogia histórico-crítica, ela voltou justamente porque a educação é um direito de todos e para todos. E toda a sociedade deve ter uma educação plena e justa. Até o filho do porteiro, que o Paulo Guedes tanto questiona. Então, vamos dar continuidade a esse processo. O que se chama desenvolvimento histórico não é outra coisa senão um processo através do qual o homem produz a sua existência no tempo, agindo sobre a natureza. Ou seja, como se age sobre a natureza? Trabalhando. O homem vem construindo um mundo histórico, vai construindo o mundo da cultura, o mundo humano. E o mundo humano é, evidentemente, o mundo da cultura. E a educação tem suas origens nesse processo. No princípio, o homem agia sobre a natureza coletivamente. E a educação coincidia com o próprio ato de agir e existir. Com o trabalho, portanto, o ato de viver era um ato de se formar homem, de se educar. Eu passei alguns documentários, ao longo do que nós tivemos juntos, presentes no primeiro e segundo ano, o terceiro já não foi, sobre a questão da existência humana, desde do homem primata, do Homo ergaster, que ainda era carniceiro, a partir do homem erectus, do homem de Neandertal e do Homo sapiens. Os homens viviam coletivamente. Por quê? Porque ele precisava trabalhar para a sua existência. Então, existiu no princípio uma magia sobre a natureza, E a educação coincidia o próprio ato de agir e existir com o trabalho. Então, você tinha que aprender, os jovens tinham que aprender com os adultos a sua existência para a sobrevivência. Então,
a partir daí já era um processo de educar. O trabalho era uma fonte de existência. Aprender como lidar com esse trabalho já era uma forma de educar. Entende? Então, esse processo, o trabalho de transformar a natureza ao seu próprio benefício, já coloca o homem no princípio de aprendizado, de escolarização. E isso é o que coloca a educação como fonte principal de aprender aprendendo, né? Na própria experiência. Não é isso? E a escola, como surge a escola? Ligada ao trabalho, né? Então, na propriedade, com o homem foi tendo esse desenvolvimento, mas começou a apropriar-se das terras, apropriar-se dos bens. E aí começou a dividir entre aqueles que tinham a terra e um grupo que simplesmente vivia dessa terra e o outro tinha que trabalhar na terra para sobreviver, sustentar a família e manter os privilégios daqueles que eram donos. Feudalismo, né? Então, onde a propriedade, onde tudo se deu dentro da terra, e aí começa esse processo de chamada escola. Eu não estou colocando mais a questão da antiguidade, não, mas essa questão do ócio, né? A escola, a origem da escola em si. A escola em grego significa o lugar do ócio, o tempo destinado ao ócio. Aqueles que dispunham de lazer, que não precisavam trabalhar, veja bem, para sobreviver, tinham que ocupar o tempo livre, e essa ocupação do ócio era traduzida pela expressão escola. Veja bem, ócio, né? Ou seja, o descanso, o lazer, né? Então, ele tinha esse termo, a ocupação, era traduzida pela expressão escola. Na Idade Média, evidenciou a expressão latino otium cum dignatate, né? Dignitate, né? Ou seja, o ócio com dignidade, isto é, a maneira de se ocupar o tempo livre de forma nobre e digna. A palavra ginásio possui origem e semelhança. Ginásio era e ainda é o local onde se praticam os jogos ginásticos. Era, pois, o lugar utilizado por aqueles que dispunham de lazer, de tempo livre, ou seja, de ócio. Por isso, por exemplo, o ginásio, durante muito tempo, era quando você saía do primeiro, entrei no ginásio, né, para fazer o ensino fundamental 2 até você entrar no ensino médio, né? Ou seja, que antes do ensino médio era um curso profissionalizante, principalmente aqui na nossa região. Então, veja bem, 2 pontos importantes aí no surgimento da escola. A escola vem do grego, que significa lugar do ócio. Então, por exemplo, a escola até então não era esse lugar que vocês têm que trabalhar, que tem que fazer trabalho, estudar, ler, escrever uma série de coisas, né? Mas era o quê? Era o tempo destinado, ou seja, aqueles que dispunham de lazer, quem não precisava trabalhar. Então, no feudalismo, os nobres não trabalhavam. E trabalhar, fazer por isso que hoje, alguns tipos de trabalho, desculpa, são considerados indignos, né? Por quê? Porque a nobreza não trabalhava, pegar uma enxada, pegar uma foice, pegar um ancinho para puxar a terra, era algo que tinha que ser alguém fazer. Então, ao invés de eu trabalhar, eu tinha que ocupar meu tempo com algo mais nobre, que era justamente a escola. Então, a escola ela nasce justamente do ócio, ou seja, da desocupação daqueles que não precisavam trabalhar para sobreviver, para estudar, para ler e aprender. Não é diferente que quando você pega os livros dos escritores da Idade Média e da Idade Moderna, todos eles fazem parte da nobreza, né? Vou dar um exemplo, Barão de Montesquieu, do livro de Montesquieu, né? Rousseau. Então, todos esses autores, eles eram nobres. Por quê? Porque eles tinham tempo de escrever, eles não iam trabalhar. Entendeu? Aí é por isso que a escola nasce do ócio, nasce do não fazer nada. Então, ou seja, eu não fazia nada, então eu teria que tempo de estudar. Então, a escola, quando ele significa o lugar do ócio, na Idade Média, e isso passa durante um determinado período, que ela surge justamente por aqueles que não tinham o que fazer, porque não precisava trabalhar para sobreviver. Então, a escola
ia, né, para a escola, o aprendizado, o aprender, o buscar conhecimento, era para a nobreza, porque não precisava trabalhar. E aí, quando ele coloca aí a mesma coisa, a questão do ginásio, né? O ginásio era o lugar onde iam praticar esporte, praticar lazer, e só a nobreza tinha o tempo e condições para fazer isso, porque uma grande parte da população não podia estudar, não tinha o direito, porque a mobilidade social era praticamente inexistente, né? Por isso que a pedagogia histórico-crítica ela surge justamente nesse processo de melhorar a educação e democratizá-la, chegar a todos. E esse é o nosso principal objetivo. E aí, eu fecho aqui essa temática resumida, né? A pedagogia histórico-crítica atende que a tendência a secundarizar a escola traduz um caráter contraditório que atravessa a educação a partir da contradição da própria sociedade. Na medida em que estamos ainda numa sociedade de classes com interesses opostos e que a instrução generalizada da população contraria os interesses da estratificação de classe, ocorre essa tentativa de desvalorização da escola, com o objetivo reduzir o seu impacto em relação à existência da transformação da própria sociedade. Essa é uma característica presente na sociedade burguesa desde a sua constituição, mas que assume características marcantes na fase final, ou seja, no momento em que se acirram as contradições entre o avanço sem precedente das forças produtivas e as relações de produção baseadas na propriedade privada e, portanto, na oposição de classes. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela existe nessa questão de democratizar, da educação chegar a todas as classes. Por quê? A educação, durante muito tempo, ela foi burguesa. Ter nível superior foi algo, até 30 anos atrás, para ricos. Era muito difícil um pobre chegar a uma universidade federal. Hoje, né, com muitas instituições privadas e que o governo financia através do FIES, que a gente percebe agora escancaradamente que o governo é contra isso, né, porque eles querem uma força de trabalho parecida com aquela que nós vimos agora há pouco no texto, com eu não preciso trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, para muitos, um doutor, vou citar casos assim que não está fora da nossa realidade social, não. Antes era com os escravos negros, né? Mas agora é o seguinte, eu sou gerente de um escritório e Marcos, por exemplo, é o limpador da sala. Marcos tem 18 anos, 19 é o primeiro emprego. E eu já experiente. Então eu entro lá e Marcos está lá, está estudando, fazendo das tripas coração. E daqui a 5 anos o Marcos se forma. Olha Marcos no escritório de terno e gravata. Ainda persiste nesse mesmo espaço, eu, gerente, quer dizer, o que é que aconteceu? Esse cara que limpava o chão da minha sala, hoje está do meu lado? Então, ainda a nossa sociedade, ela continua preconceituosa nesse aspecto, de não admitir uma parte burguesa, não estou generalizando, mas uma parte burguesa ainda não admite que uma boa parte da população ela esteja qualificada para assumir cargos públicos, né? Então, hoje quem se elegeu a cargos públicos para defender minorias como gays, negros, lésbicas, entre outros, são perseguidos, ameaçados até de mortes no país, no Rio de Janeiro, que o diga isso, né? Então, quando a gente fala em pedagogia histórico-crítica, quando está falando em educação, é essa criticidade, né? De uma educação democrática que atenda todos e que esse processo de ensino seja de qualidade, tanto na escola pública como na escola privada.
né? Então a gente está tentando chegar a um ponto que essa escolarização atenda a todos, sem distinção. Tá bom? Fico por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa questão da pedagogia histórico-crítica do Dermeval Saviani. No mais, deixo o meu abraço. Se cuidem, cuidem dos outros, que o momento está passando. E nós vamos chegar, sim, a um ponto muito, mas muito claro, aberto, para que possamos ser um pouco mais felizes. Ok? Um grande abraço e fica com Deus.